Agora, sabe por que eles não querem essa blindagem? Porque eles já são blindados. Saiba tudo sobre a PEC da blindagem. Afinal de contas, essa PEC, ela veio realmente para trazer uma transparência e para ajudar o povo brasileiro a fiscalizar melhor os seus políticos. Essa PEC, ela vem para impedir os políticos de serem corruptos. Você vai saber toda a verdade, vai conhecer toda a farsa da PEC da blindagem. Bom, vou colocar duas pessoas aqui que são especialistas em política e em justiça para falar para vocês sobre a verdade, sobre a farsa da PEC da blindagem. Primeira pessoa que eu vou colocar, é claro que é ele, o político mais jovem, mais prodígio do Brasil atualmente, o jovem Nicolas Ferreira. Olha o que o Nicolas Ferreira teve a coragem de falar sobre a farsa da PEC da blindagem. Assista até o fim para você entender. PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. De um STF que age como agente político contra membros dessa casa, abrindo inquéritos, fazendo busca e apreensão por palavras. Agora, sabe por que eles não querem essa blindagem? Porque eles já são blindados. Eles são blindados, podem xingar os seus opositores de nazistas, de fascistas, podem fazer fake news durante a época das eleições, eles podem fazer rachadinha. É claro que eles não vão defender, né, a PEC da blindagem, porque já são blindados agora. Estão com medo de quê? Quem cometer crime vai pagar, uai. É simples assim, a gente vota e a gente mostra que essa casa é contra criminoso. Agora, tem deputado aí que eu descobri, sabe o quê? Que votou contra a cassação da Flor de Lis, que era uma assassina. Pesquisem, mas eu vou dar uma dica. PSOL, Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. O projeto não é o ideal, mas é o possível. E a esquerda veio aqui levantar dizendo que a Folha de São Paulo está contra, de que o PT está contra e o PSOL está contra. Não precisa me convencer mais, eu já vou votar. Não precisa. Que dia que esses caras defenderam alguma coisa que presta aqui pro nosso país? Pô, tá de sacanagem. Ai, porque vai votar sem ninguém saber. É óbvio, porque o STF mete chantagem aqui na cabeça de um monte de deputado aqui, inclusive no Senado, interfere nas decisões desse Congresso, inclusive nas decisões do presidente dessa casa, abre inquérito, fecha inquérito, pelo bel prazer deles. Então, se eles querem tirar as nossas prerrogativas, que tiremos as deles. Ponto. O encaminhamento é assim, presidente. Bom, você vai entender o que o Nicolas está querendo dizer aqui agora de uma forma mais técnica, tá? O Deltan Dallagnol, aquele, né, que trabalhou na Lava Jato, que conseguiu, junto com o Sérgio Moro, prender muitos políticos. Primeira vez na história do Brasil que políticos realmente foram presos, foi ali através da Lava Jato. Todos foram descondenados, todos já estão soltos aí, porque nesse país, os verdadeiros corruptos, eles nunca são punidos. Quando são punidos por um pouco espaço de tempo, porque eles mesmos fazem as leis para beneficiar eles. Enquanto uma pessoa que escreve numa estátua perdeu o mané, é condenada a 14 anos de prisão. Corruptos que roubaram milhões e milhões, alguns foram até pegos com o dinheiro na cueca, estão soltos por aí. E eles estão sempre inventando uma forma de se blindarem. Por isso que a PEC da blindagem é para blindar os verdadeiros corruptos. Bom, Deltan Dallagnol vai tirar todas as suas dúvidas técnicas sobre a PEC da blindagem. Assista até o fim e olha o que o Deltan Dallagnol teve a coragem de falar sobre a PEC da blindagem. Vamos ao vídeo. PEC da blindagem ou PEC da vagabundagem? Vou te mostrar quais que são os grandes pontos dessa PEC da blindagem, tentativa do próprio sistema de manipular as minhas dores, as dores da direita, manipular você. E muita gente bem intencionada já tá caindo nessa armadilha com o objetivo de proteger os grandes corruptos, os maiores ladrões e os piores vagabundos que nos roubam há séculos. É hora de abrir os olhos. Primeiro ponto então, vamos lá, prisão em flagrante. Eu vou explicar isso aqui pra você. Hoje, o parlamentar ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável e a prisão pode ser mantida ou revogada depois de uma votação nominal, ou seja, que identifica quem está votando a favor e quem está votando contra. Então, a prisão só é mantida ou revogada depois de uma votação nominal dos membros da Casa Legislativa respectiva, ou seja, da Câmara, no caso deputados, e do Senado, no caso senadores.
Essa PEC mudava essa votação para tornar ela secreta, não mais nominal. O que é obviamente ruim, porque isso fere a transparência. Nós não queremos nada de secreto no Congresso. Nós queremos tudo às claras, que cada deputado e senador preste contas para o seu eleitor pelos seus votos. O sigilo da votação aparentemente acabou de cair agorinha há pouco durante uma sessão da Câmara, mas vamos ficar de olho para que isso não volte no Senado. Segundo ponto, a abertura de um processo criminal. O STF agora vai precisar pedir autorização para a Câmara ou então para o Senado para abrir processos criminais contra parlamentares. Hoje o Congresso só decide depois que é oferecida a denúncia, a ação penal contra os parlamentares. E o problema aqui são as ações recentes que constituem verdadeiras perseguições políticas contra a direita. Contudo, a forma de resolver isso aqui não é brindando todos os parlamentares em qualquer tipo de investigação, porque isso vai dar um salvo-conduto para que os corruptos continuem a nos roubar, inclusive os corruptos do PT, Mensalão, Lava Jato. Os corruptos do PT são especialistas nisso. A solução aqui é acabar com o foro privilegiado. Por que os deputados e senadores eles não estão aí dedicando sua energia para acabar com o foro privilegiado de vez, e em vez disso eles estão investindo para passar a PEC da blindagem, hein? Por que apoiar essa pouca vergonha? Porque o interesse do Centrão é justamente continuar no STF e os seus casos, onde eles conseguem fazer acordos, onde eles conseguem influenciar decisões, porque elas são políticas. Mas ainda assim, eles vão ser mais ainda blindados. Imagina se um Lira, um Mota, um Alcolumbre, com todo o poder que eles têm sobre o Congresso, vão permitir investigações contra eles mesmos e os grandes caciques. É claro que não. Eles vão se blindar contra qualquer tipo de processo criminal e punição por corrupção no Congresso Nacional, seja no governo a corrupção, seja no Congresso, seja nas estatais, seja em emendas. Vamos para o terceiro ponto, medidas cautelares. A PEC da blindagem, ela permite que apenas o STF decrete medidas cautelares contra parlamentares. O que são elas? Medidas cautelares são buscas e apreensões, eram conduções coercitivas que foram proibidas, é o bloqueio de contas em redes sociais, é o bloqueio de contas correntes, de valores, de dinheiro roubado. E essa PEC, ela diz então que só o STF vai poder decretar medidas cautelares e proíbe que outras instâncias da justiça façam o mesmo. Então, vocês estão vendo como que essa PEC é uma grande farsa? Você consegue perceber como que os parlamentares, eles estão dando ainda mais poder pro STF? Ele que está bloqueando contas dos parlamentares, contas das redes sociais, ele que está censurando, é ele que vai receber mais poder. Logo o STF está dando poder mais aos políticos de toga. Onde que a justiça é mais politizada é lá. Simplesmente não faz sentido. Se os parlamentares quisessem mesmo enfrentar a perseguição do STF, eles iam acabar com o foro privilegiado para eles serem julgados por juízes técnicos e concursados da primeira instância. Iam abrir CPI de abuso de autoridade e abrir processo de impeachment. E não isso aqui. Não faz sentido, pessoal. Vamos acordar. Não vamos cair nas narrativas dos políticos corruptos e vagabundos do Centrão. E agora uma das piores partes dessa PEC. PEC parte 4. Foro privilegiado. A PEC amplia o foro privilegiado e passa a incluir também os presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional. Com isso, eles passam a ser julgados diretamente no STF, assim como já ocorre com o presidente, vice-presidente, ministros do STF, PGR, deputados e senadores. Vamos ampliar então. Já temos 57 mil pessoas com foro privilegiado e vamos ampliar o número então. Isso aqui é revoltante, gente. Isso aqui é indefensável. Como assim ampliar o foro privilegiado para presidentes dos partidos, para os grandes caciques? Isso aqui é um absurdo. A direita não pode compactuar com isso. Nós temos que lutar para acabar com o foro privilegiado, não para aumentá-lo. Vocês estão percebendo como tudo isso é uma grande farsa, que não é para proteger a direita, é tudo para proteger eles, os grandes caciques, os peixes grandes, os tubarões do Centrão, os grandes corruptos que nos roubam há décadas. Acorda! Eles vão garantir a impunidade deles como eles já garantiram na Lava Jato, justamente pelas mãos do STF. E depois eles escaparem por um fio, por um triz, eles querem ampliar a garantia de que eles nunca mais vão ser presos por desviarem emendas parlamentares, por nos roubarem. Se essa PEC existisse, a gente não tinha tido Mensalão, a gente não tinha tido Lava Jato, e ninguém importante vai ser punido no escândalo do INSS. Essa PEC é um escárnio, ela tem um objetivo claro, é garantir que uma operação como a Lava Jato nunca, mas nunca mais mesmo aconteça no Brasil. Se uma PEC dessas estivesse em vigor lá atrás, a Lava Jato nunca teria existido. Lula nunca tinha sido preso. Eduardo Cunha nunca tinha sido preso. Sérgio Cabral nunca tinha sido preso. Aí você pode me dizer, Deltan, mas hoje em dia ninguém vai preso mesmo. Não se investiga mais corrupção, tá tudo dominado. Pelo menos assim o STF não consegue mais perseguir a direita. Não, tá errado. Nós não temos investigações contra a corrupção agora. Isso não significa que a gente não vai ter no futuro. Aliás, o meu trabalho de vida é para garantir que isso aconteça, que bandido vá pra cadeia, que a gente volte a colocar a corrupto na cadeia. E nós queremos colocar a direita no poder em 2026, justamente para drenar o pântano de Brasília e passar limpo toda a corrupção do PT. Pense nos velhinhos aposentados do INSS. Quem que vai lutar por eles se uma PEC dessas passar? Rombos bilionários, como os 90 bilhões desviados do INSS, vão ficar impunes. E aí, quem que vai amparar os brasileiros que sofrem e morrem com a corrupção? Tá aí a opinião do Deltan Dallagnol, também que foi vítima ali do STF. Ele ganhou para deputado federal, foi eleito pelo povo e o seu mandato foi
cassado de uma forma assim completamente absurda em uma canetada do STF. Bom, eu não sei se vocês entenderam, mas o objetivo principal dessa PEC da blindagem é tirar os políticos da justiça técnica, ou seja, eles querem ir direto para o STF, onde eles têm certeza que eles têm defesa. Por quê? Os juízes da Suprema Corte do Brasil são todos juízes indicados ou pela esquerda ou pelo centro-esquerda, ou foram indicados pelo Lula, pela Dilma, ou foram indicados pelo Michel Temer. Então eles se sentem protegidos na Suprema Corte. Eles não querem ser julgados por um juiz de primeira instância, por um juiz de segunda instância, porque vai que eles caem na mão de um juiz que é justo, de um juiz que é reto, de um juiz que é honesto. Então, não, vamos direto para a Suprema Corte, porque lá nós estamos garantidos. Lá a gente faz acordões com os juízes. Então, esse é o objetivo da PEC da blindagem. Enganar você. Não é nada de transparência, não é nada de proteger a sociedade contra os corruptos. É justamente o contrário. Eles estão fechando o cerco. Eles estão quase que institucionalizando os três poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. Todo mundo juntinho ali. Todo mundo ali. Vamos falar a mesma linguagem, que aí a gente domina e o povo fica completamente refém dos três poderes que estão institucionalizados, que estão juntos ali em uma mesma ideia. A ideia sempre de corromper, a ideia sempre de mandar, a ideia sempre de iludir, a ideia sempre de usurpar, a ideia sempre de roubar. E a gente fica imune. Vamos continuar orando para que o povo brasileiro não fique refém eternamente desses políticos corruptos. Que Deus tenha misericórdia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu olharei do céu e sararei a sua terra. Vamos clamar o sangue de Jesus. Vamos continuar orando pela nossa nação, para que haja mais justiça, de fato, de verdade. Justiça, a justiça mesmo, a justiça justa nesse país. Deus abençoe a sua vida com toda a sorte de bênçãos. Agora eu quero te fazer um convite muito especial. Tem alguns links aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link para você entrar no meu grupo e a gente estreitar a nossa amizade. O segundo link, eu mesmo escrevi um e-book que se chama 10 formas fáceis, práticas e rápidas de você aprender a fazer uma renda extra e ganhar um dinheirinho. Todo brasileiro precisa aprender a fazer uma renda extra para você pagar os boletos, aumentar a sua qualidade de vida. O terceiro link, Entendendo o Apocalipse e Escatologia Pós-Moderna, eu também que escrevi com muito carinho, muito bem ilustrado, para você entender um pouquinho sobre a escatologia bíblica, a matéria da teologia que se diz respeito ao final dos tempos, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, o amilenismo. O quarto link, um combo extraordinário de educação financeira, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia, uma verdadeira faculdade de educação financeira para você ficar expert em educação financeira e prosperar financeiramente. Meu povo perece por falta de conhecimento. E o último link, a Bíblia em Ação, ensina a criança no caminho que deve andar, junto com a Bíblia Minecrafters, para você educar o seu filho, para você discipular o seu filho de acordo com a palavra de Deus, que não volta vazia, que é viva e eficaz. Deus abençoe a sua vida com toda a sorte de bênçãos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, tchau.